qual o sentido, qual o objetivo? Quando Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vem a questão. Qual a verdade que nós precisamos conhecer? Não é? Pilatos, aliás, ele teve uma dúvida, fez uma pergunta a Jesus. O que é a verdade para que eu creia? Jesus não disse nada a ele, porque ele estava ali diante da verdade. Jesus sempre estava dizendo, mostrando tudo que o homem precisava conhecer. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Pilatos faz a pergunta a Jesus, o que é a verdade para que eu creias? Jesus não respondeu. Foi uma resposta para Pilatos. O silêncio de Jesus. Porque a verdade estava de frente de Pilatos. O próprio Jesus é a verdade. O que é a verdade? Tudo aquilo que Jesus nos informou. Porque diz a palavra de Deus que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 17. Então a gente tem que entender o que é que Jesus está dizendo quando ele chega para seus discípulos, aqueles que estavam crendo nele, que estavam acreditando no que ele falava, estavam seguindo a ele. Jesus agora se vira para eles, que eram muitos que estavam sendo convertidos do meio do povo judeu. A maioria dos judeus não creram em Jesus, porque eles queriam que o Messias fosse da forma que eles pintaram. Sabe por que eles rejeitaram Jesus? Porque eles tinham outra visão. Eles não se submeteram à direção de Deus. Os judeus, eles tinham outra visão do Messias. Eles não conseguiram receber o Messias como a Bíblia revelava. Todos os pontos, sinais para que os judeus conhecessem que Jesus era o Messias, foi mostrado nas Escrituras e Jesus cumpriu tudo. Os judeus tinham que crer em Jesus. Mas eles não creram em Jesus porque Jesus não satisfazia a vontade deles. Eles queriam Jesus, o Messias, o libertador, que viesse com um exército literal de soldados, de cavalos e cavaleiros poderosos para vencer o sistema romano que subjugava os judeus naquele tempo. Os judeus não creram em Jesus porque eles queriam o Messias, o rei, que viesse num cavalo branco, um cavalo de raça. Jesus vem no burril. Mas a Bíblia dizia isso. A Bíblia revelava que ele vinha no burril. Os judeus queriam um Messias, um Cristo que viesse, né, cheio de pessoas importantes, né, poderosas da sociedade. Jesus veio com um bocado de pessoas simples, desprezadas pela classe poderosa do povo judeu. Os pecadores simples gritando Hosana, Hosana, com galhos de palmeiras. Jesus vem com um monte de pessoas simples, humildes. Os judeus disseram, não, esse não é o nosso Messias. Nós não queremos esse. Eis o motivo pelo qual rejeitaram Jesus. Rejeitaram o seu Cristo. Eis o motivo pelo qual os judeus rejeitaram o seu Messias. Aquele que foi prometido, ungido, enviado. Que vinha para libertar o povo do seu pecado. Mas o povo queria ser liberto do jugo de Roma. Jesus não veio com o reino literal agora. Ele veio com o reino de Deus para implantar no coração do homem que crê nele. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não está ali nem aqui. O reino de Deus ele é implantado no pecador que se converte a Cristo. Os judeus não queriam saber disso. Os judeus queriam um rei que subjugasse o rei romano. Eles estavam querendo, eles não estavam preocupados com a sua situação com Deus. Eis o motivo pelo qual Judas traiu Jesus, porque ele não se satisfez com o que Jesus disse que veio fazer. Ele queria uma rebelião. Ele queria que Jesus, com toda a popularidade que tinha,
levantasse uma revolução contra os romanos. Jesus não veio fazer isso. Jesus não veio para essa libertação. Jesus veio libertar o homem do pecado, do diabo, do juízo e da condenação. Ele não veio nesse propósito material. Deu para entender? Hoje em dia as pessoas têm esse mesmo pensamento, entendimento e essa visão. As pessoas hoje querem um Jesus que satisfaça o desejo deles. As pessoas hoje querem um Jesus que proporcione para ele a satisfação deles. Por isso que procuram viver onde tem uma pregação de um Jesus que satisfaça o desejo deles. Não querem o Jesus salvador, libertador, que perdoa pecado, que leva o homem a Deus. A humanidade não está preocupada com comunhão com Deus. A humanidade está mais preocupada com a sua vida secular. Não estão dando atenção para a sua vida espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem não é só matéria, é espírito. A matéria vai descer à sepultura. O espírito volta para Deus, que é o ser consciente. E esse voltar para Deus, o homem está em juízo. O homem está dentro de uma condenação, correndo um perigo eminente de a qualquer momento sair deste mundo e partir para uma eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Jesus veio para reconciliar não só o povo judeu com Deus, porque o povo judeu é o povo da promessa que Deus levantou a partir de Abraão, Isaque e Jacó, segundo nação. Deus tem um propósito com a nação de Israel, a nação literal. Deus levantou esse povo entre os povos que havia naquela época para que o povo de Israel fosse o sacerdote de Deus, levasse para as outras nações o conhecimento do Deus vivo. Mas o povo de Israel fracassou na sua missão. O povo de Israel se deixou contaminar com os costumes pagãos de influenciar as nações. O povo de Israel foi influenciado e passaram a desprezar o Deus vivo e viveram as práticas de ídolos, de idolatria, de feitiçaria, do paganismo, que Deus sempre avisou para o povo não viver, antes reprovar. Mas o povo de Israel falhou. Caíram dentro de uma condenação também. Ah, mas eles tinham a lei foi para os judeus. Mas a lei do pecado condenou todos os seres humanos. Não foi só judeu. Jesus não veio só livrar judeu da condenação da lei. Jesus ele veio salvar o homem da condenação do pecado. Os judeus pecaram sem lei, com lei. Os gentios são pecadores sem lei, mas todos são pecadores. Com lei ou sem lei, o pecado já condenou o homem ao inferno. Só Jesus Cristo é quem pode mudar esse destino, essa sentença e a história, tornando o homem uma nova criatura, mudando a situação e a condição atual que ele se encontra. Então Jesus veio para os judeus com essa finalidade. A palavra vai dizer que ele veio para o que era seu. Era o povo segundo nação. Por quê? Aprendam uma coisa aqui. Jesus como homem, ele tinha uma nacionalidade. Ele era judeu. Ele nasceu do povo judeu. Como homem, ele veio ao mundo dentro de uma nação, de um povo judeu. E o texto vai dizer que ele veio para os que eram sua nação. Jesus veio primeiro para remir Israel. E depois estender essa graça de Deus da salvação para todos os povos. Porque alguém ensina que Jesus veio só para Israel. Não. Não é só Israel que precisa de salvação, não. Ele não é o cordeiro que tira o pecado de Israel só. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto dos que estão na lei como os que estão sem lei. Sem a lei judaica. Porque todos pecaram de Adão. Todos de Adão até o último homem que venha a nascer são pecadores. Já nasce sentenciado
ao pecado, indo para o juízo e a sentença. Mas todos que nascem a partir de Cristo são justificados do pecado, são livres da condenação. Nascer de novo é estar em Cristo, é ter uma nova vida com Deus, é ser reconciliado novamente com Deus. Ser uma nova criatura é ser uma criatura livre da condição de maldição que toda criatura está. Ser uma nova criatura é ser uma criatura nascida de Deus através de Cristo, tornando filha de Deus para receber a promessa de Deus. Só quem for nascido de Cristo é filho de Deus. Todos são criaturas normais, criados por Deus. Filhos de Deus que alcançarão a promessa da vida eterna são aqueles que creram em Jesus. Os que estão crendo em Jesus. A própria Bíblia vai dizer isso. Veio para o que era seu, mas os seus os rejeitaram. Mas todos quanto receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Não pela carne, não pela via natural, mas através de Cristo. Somos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros da promessa. É muito importante as pessoas serem esclarecidas sobre essa realidade. É importante a gente conhecer um pouco do contexto judaico. Quando Jesus vem para os judeus rejeitaram Jesus por isso. Eles não queriam esse Cristo. Esse Cristo veio contrário à perspectiva deles. Esse Cristo veio reprovando tudo que eles viviam. Eles não aceitaram esse Cristo. Eles rejeitaram Jesus. Porque Jesus condenou as obras infrutuosas deles. Jesus censurou o comportamento de todo o povo judeu, de todo o grupo religioso judeu, de todos os conceitos que os judeus estavam vivendo em nome de Deus. Jesus vem censurando agora. Jesus vem reprovando. Jesus vem dizendo agora que Ele é a luz, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Então logo todos estavam separados do Pai. Nenhum estava na luz, nenhum estavam na vida, nenhum estavam em Deus, mas eles acreditavam que eram o povo especial de Deus, que estavam em Deus, que eram representantes de Deus, até que eram. Mas eles apostataram da fé. Os judeus abandonaram o Deus que lhe tirou da escravidão do Egito. Os judeus rejeitaram o seu Deus. Passaram a viver com o seu entendimento vã. É o que diz a palavra de Deus em Salmos 14. Todos se desviaram de Deus. Tornaram-se inúteis pelo desejo dos seus corações. Passaram a praticar obras abomináveis a Deus. Foi o que aconteceu com a humanidade. Foi o que aconteceu com os judeus. Abandonaram ao Criador e voltaram a servir a criatura. Deixaram de adorar a Deus, o Criador que é bendito, para adorar o homem morto em forma de imagem de escultura. E Deus abandonou esse povo. Esse povo se perdeu de Deus. Mas Deus cumpriu a promessa para a nação de Israel. Deus não deixou de cumprir a promessa. Ele enviou o Messias. O Messias veio, mas o povo rejeitou. Mas ainda Deus vai cumprir a promessa com Israel. Israel rejeitou Jesus na sua primeira vinda. Mas eles vão se converter a Cristo na segunda vinda de Jesus à terra. Quando ele vem para Israel. Quando o povo de Israel, a nação de Israel, estiver cercada pelo anticristo, que vai levantar guerra contra Israel, e todas as nações, principalmente as nações árabes, aquelas nações do Oriente Médio, Arábia, Iraque, Irã, Síria, todos esses países que são inimigos de Israel, porque são árabes, tem uma questão espiritual aí entre árabes e judeus. Os judeus são da descendência de Isaac. Os árabes são ismaelita, descendente de Ismael.
há um contexto aí espiritual, porque a promessa de Deus foi para a descendência de Isaac, não de Ismael, com Sara, porque o filho de Abraão com Sara foi Isaac. Ismael foi filho de Abraão com a escrava. E a promessa de Deus foi com Sara, o filho que nasceria do ventre de Sara.